Bom dia, meus amores do quinto ano. Vamos aqui para a nossa aula de ciências, certo? A gente vai ver hoje dois conteúdos, certo? A gente vai ver a primeira invasão francesa, na página 163 e 164. Também a gente vai ver a segunda invasão francesa, que é na página 167, certo? Meus amores, eu sei que os conteúdos estão demais, né? Às vezes vocês ficam falando, a tia Jane tá passando muita atividade, a tia Jane tá passando muito conteúdo, mas esses eram os conteúdos que a gente vê em sala de aula, tá certo? Vamos aqui, né? A primeira invasão francesa, que são duas, certo? A primeira e a segunda, para poder a gente entender um pouquinho, tá? O governo de Duarte da Costa mostrava reflexo de uma má administração, e a França via no Brasil um caminho promissor para ampliar os seus negócios. Não encontrando residências pelo lado português, os franceses continuavam tomando espaço em diversos pontos do território do Brasil, né, brasileiro no caso. Eles não aceitavam as condições do Tratado de Tordesilhas, que dividiam as novas terras em suas regiões, e dos portugueses e dos espanhóis, estimulando pela necessidade de expandir os novos empreendimentos. Em 10 de janeiro de 1555, comandado pelo vice-almirante e diplomata francês Nicolas Duarte, os franceses invadiram a Baía Guanabara, primeiramente pela ilha próxima a Sergipe, e constituíram ali a França Antártida. Foi assim que ficou conhecida a primeira invasão francesa do território brasileiro, como objetivo de tomar o litoral. Então, os franceses preparavam duas grandes expedições rumo às terras brasileiras. Como Portugal e Espanha tinham direitos a explorar o pau-brasil, os portugueses também queriam seus direitos garantidos, seu lugar no litoral sul, e conseguiu exercer a sua religião protestante. Os franceses se aliaram aos indígenas da região. Essa união garantiu, pelo menos por algum tempo, a permanência dos franceses no Brasil, já que os tupinambás, junto com outras nações indígenas, atacaram os portugueses e lutaram pela liberação e pela não escravização das tribos. Os ataques ficaram intensos, pois os portugueses exploravam os indígenas cada vez mais. Cansados, os indígenas se uniram, criando a Confederação dos Tonóios para lutar contra essa exploração. Os franceses se contentaram em negociar diretamente com os indígenas, que, em troca de presentes, forneciam produtos tropicais, no caso, para o Brasil. Com essa prática, os franceses tomaram cada vez mais perigosos, porque iam fazendo um reconhecimento dos melhores pontos do nosso litoral. O governo geral de Duarte da Costa não fez muito expulsá-los. Foi Mendes Sá que organizou o movimento para a expulsão. Para isso, tornou-se as suas providências. Pedia ajuda à metrópole, no caso, em relação às suas colônias, enviou Anchieta para panificar os índios, mas Mendes Sá enviou para o Rio de Janeiro seu sobrinho Estácio de Sá, que havia chegado o reforço de Portugal, com a finalidade de expulsar os franceses. Estácio de Sá fundou a Fonte de Sebastião no Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1565. Morreu pouco tempo depois, com um combate com os franceses, em 1567.
Agora, a gente vai ver a segunda expedição, certo? Segunda expedição, não, a segunda invasão francesa, né? Em 1612, os franceses voltaram a invadir o Brasil, agora na região do Maranhão, a fim de fundar a colônia francesa denominada França Equatorial. Uma expedição comandada por Daniel de Lartolli, senhor de Larvares, chegou ao Maranhão em 1612. Essa invasão foi realizada com recurso de estados francês. Ela foi bem mais curta que as anteriores, durou apenas 3 anos, 1612 a 1615. Os objetivos dos franceses era participar do novo mercado da exploração colonial e ter a colônia um refúgio para os protestos que sofriam contra a perseguição da França. Meus amores, agora vão fazer as atividades, certo? No livro, páginas 165, 166, 168 e 169, tá bom? Beijo, até a próxima aula.